cadastro vão ser acrescidos da taxa de adesão mais o pacote, ok? Então, até o dia 31, não tem. Tá joia? Uma vez que eu entrei no negócio, o que acontece? O próximo passo é adquirir o pacote. Esses slides foram modificados para melhorar a compreensão, ok? O bônus de início rápido. Na verdade, é isso mesmo. O bônus que você ganha, né? Sobre os pacotes bronze, prata ou ouro. Toda vez que você... Quem já estava ativo... quem já está ativo não paga essa taxa, não. Nós que já estamos dentro do programa não tem essa taxa. Ok? Até o dia 31. Ninguém vai pagar. Os novos que entrarem a partir do dia 1º de abril, aí sim terão essa taxa para pagar, ok? Tem mais gente aqui sem conseguir entrar na sala. Tá difícil hoje, hein? Me inscrevendo aqui no Skype. Vamos nessa. Então, a partir do momento em que você entrou no negócio, colocou alguém que entrou como o antigo HR único, que é o bronze, certo? Com um valor aí de investimento de R$ 600, agora, segundo a Associação também Brasileira de Franchising, foi solicitado que todo o cálculo seja feito em real, certo? Todo o cálculo fosse feito em real. Quando uma pessoa entra como bronze, gera aí 200 pontos e um bônus direto para você de R$ 40. Esse bônus é gerado imediatamente, fica disponível no seu escritório virtual. Nessa primeira semana, as 2 primeiras semanas, os bônus vão ser pagos, tipo, você solicita numa semana e paga na outra semana. Porém, existe a programação e vai ser de fato, como a gente já tinha falado aqui, vai ser 48 horas para a empresa depositar o bônus, tá certo? Só essas 2 primeiras semanas, enquanto eles estão adequando algumas coisas, vai ser assim. Você solicita uma semana, recebe na outra, para que a empresa tenha aí um tempo para fazer todas as programações. Joia? Inclusive já vai ser lançado também um cartão Mastercard, onde você vai ter uma opção também de receber os bônus entre 24 e 48 horas. Você solicita, o bônus vai estar disponível no cartão para você sacar em qualquer banco. O pacote prata é um pacote intermediário, foi criado agora, certo? Não existia esse pacote prata, mesmo no sistema antigo, ele não existia. Ele foi colocado para facilitar o upgrade, ou seja, para que as pessoas façam mais upgrades, não fiquem ali esperando ter dinheiro para fazer o upgrade para o ouro, né? Como era o antigo HR estilo. Ou seja, você pode migrar de bronze para prata e de prata para ouro, certo? Isso vai fazer com que você não desprenda tanto dinheiro para fazer os upgrades e, tipo, já vá fazendo à medida com que você tem dinheiro. Posso iniciar um pacote prata no contrato antigo e dar o upgrade para ouro? Neste caso, altera algo em relação ao tempo dos primeiros saques? Não, João. Na verdade, essas questões continuam as mesmas, entendeu? E em relação ao upgrade que nós vamos fazer, como nós já estamos dentro do sistema, boa pergunta, né? Eu entendi o que você quis falar agora. Se a quantidade de rastreadores a ser comodatados, né, aumentam. Com isso, será que vai haver? Isso eu não tenho essa resposta, João. Muito boa essa sua fala. Eu vou anotar aqui, ok? Inclusive o upgrade só está liberado para a gente a partir do dia 2 do mês que vem. Upgrade. Se afeta, eu vou perguntar isso direto. Lá, ok? Se afeta o prazo, né? Então vamos nessa. Como o pacote bronze, você... Exatamente, Adi. A partir de agora, os bônus eles vão... Continua sendo semanais. Por exemplo, esse cálculo que você está vendo aqui e que a empresa apresentou é um cálculo semanal, tá certo? Porém, eles são cumulativos. Ele vai acumular até o final do mês. E no final do mês você saca, ok? O mínimo para sacar continua R$ 600. Exatamente. Até o momento não há anúncio da empresa de mudança dessa regra aí.
Então, se você é um pacote bronze, vai juntar ali R$ 40 na semana, certo? Vai dar 160 no mês, certo? Se você for um pacote prata, vai juntar R$ 120 na semana, vai dar 480, né, no mês. E se for um pacote ouro, vai juntar os US$ 200 na semana e vai dar R$ 800 no mês. Alô? Voltou o som? O som voltou aí? Beleza. Então, no dia 2 de abril, o site vai sofrer também algumas alterações e a frente do site também deve ganhar as novas características, né? Estão me ouvindo aí? Beleza. Todo mundo entendeu a respeito desses pacotes, né? Essa questão de pacotes e pontos, ninguém tem mais dúvida, né? Cada pacote gera um número de pontuação, sendo o pacote ouro o mais importante porque gera 1.000 pontos. Outro grande detalhe, gente, não se preocupe em relação a colocar pessoas nesse negócio, em só colocar ouro, não. Coloque bronze mesmo. É quase automático. As pessoas elas vão ser guiadas pelo sistema ou induzidas pelo sistema o tempo inteiro a se tornarem ouro, certo? Então, o negócio é colocar pessoas dentro desse sistema, certo? Com o tempo, elas viram ouro, não tem para onde correr. Todo mundo quer ganhar mais com o comodato. A questão é que o comodato agora vai gerar bônus mensal. Sendo que quem entrar a partir do dia 1º de abril, ele vai passar uma faixa aí de 60 dias. Os primeiros 30 dias são 30 dias que a empresa utiliza para fazer a logística de recebimento dos rastreadores da fábrica e distribuição desses rastreadores para os seus clientes pessoais. Então, a partir de então, ou seja, vai contar mais 30 dias para que você receba o bônus, que é da primeira mensalidade que os clientes vão estar pagando, certo? Pode fazer rico, pode fazer um tripé, com certeza. Você abaixo de você mesmo 2 vezes, não é isso? Pode fazer à vontade. E aí você coloca 2 abaixo de cada um abraço. Você está totalmente qualificado ali para receber todos os bônus do programa. Tá joia? Outro grande detalhe, gente, é a respeito de mercado mesmo, como nós já sabemos, né, um mercado sem fronteira. O mercado de rastreadores é um mercado muito amplo e não se restringe ao mercado veicular, certo? Inclusive a Unepex 1000, ela trabalha com rastreadores de grande porte, a micro-rastreadores, certo? Com capacidade de rastrear até o seu cachorrinho, exatamente, certo? E é a empresa que está lançando a Bebom, o que torna o negócio mais sólido. Outro grande detalhe em relação à melhoria nos cálculos ou mudança é que se nós ficássemos realmente parecidos, literalmente, com outras empresas que a gente sabe de quem eu estou falando, se acontecer qualquer coisa com o plano dessa empresa, obrigatoriamente, nós também afundamos junto com essa empresa. Quantos concordam com isso? Então, eu estou tentando enxergar as coisas boas que houve, certo? Com essa mudança, e os meus olhos estão começando a abrir. Teve uns bônus que, por exemplo, eu vi que eles estão maiores do que antes, e não só isso, eles vão pagar mais porque não tem nenhum tipo de trava e anteriormente tinha. Quem não pegou essa explicação, eu vou chegar num slide onde eu vou reexplicar isso, certo? Além
disso, foi constituído, isso aqui é informação em primeira mão, viu gente? Nem todo mundo sabe disso não. Foi constituída agora na Bibon uma equipe, certo, de analistas de mercado, vai chegar a uns 10 pessoas, onde essas pessoas vão ser responsáveis por analisar o mercado nacional e internacional, a fim de detectar as novas tendências de mercado, para que sejam inseridos novos produtos, inclusive tecnológicos, dentro da Bibon. No contrato novo vai sair você como analista, como habilitador de tecnologias, certo? Por quê? A Bibon, ela pretende lançar, certo, outros tipos de produto dentro do sistema dela, voltado para a tecnologia, onde são nichos de mercado, certo? E tendência em escala mundial. Posso fazer minha inscrição até o dia 2 de abril para receber em 30 dias? Rico, você tem que fazer até o dia 31, ok? Você pode ter várias contas abaixo de você com o mesmo CPF, porém, para você estar dentro da regra antiga, inclusive não pagar esses R$ 60 de taxa, você tem que fazer até o dia 31, beleza? Depois do dia 31, você paga uma taxa de adesão de R$ 60, que inclusive a empresa vai utilizar também esse valor para inserir lá no plano de carreira que vocês já conhecem, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. Todo o valor sobre essa lente que tiver aqui, a empresa vai estar reinvestindo. Para as pessoas que gostam de vender produto, a empresa vai liberar um sistema dentro da área restrita que você pode vender exatamente o produto para uma pessoa, ok? Sendo que você não vai precisar ter o produto em mãos, você vai intermediar esta pessoa e ela faz uma inscrição no próprio site da Bebom, certo? Indicada por você, adquire o rastreador de graça e paga uma mensalidade para a Bebom. E a Bebom te paga 10% sobre a mensalidade que essa pessoa vai estar pagando. Ok? A mensalidade não cai sobre todas as contas. Todas as contas que você tiver, para cada conta que você tiver, você tem uma mensalidade nova. Ok? Aqui é a regra que nós estávamos falando do bônus de comodato, certo? Receba uma participação sobre o valor dos aparelhos comodatados por você ou pela empresa por um período de 12 meses, que é o período do contrato. Quem se cadastrar até o dia 31 está dentro da regra do cadastro mais 30, ou seja, a contar do seu cadastro mais 30 dias você recebe o seu primeiro bônus, ok? Quem se cadastrar a partir do dia 1º de abril, aí vai contar do dia do seu cadastro mais 60 dias para o primeiro bônus, certo? Ou seja, vai rodar 30 dias, depois mais 30. Porém, você recebe exatamente o bônus de pagamento, ou seja, pagamento sobre os 12 meses, ok? Algumas pessoas estavam preocupadas aí, eu vou perder um mês, então não vai perder um mês não. Vai contar do mês do pagamento, tá certo? Então você vai ter 12 meses para receber pagamento sobre o comodato, ok? Sendo, se você for um pacote bronze, no mês você recebe aqui, lembra que eu falei que aquele outro bônus lá estava calculado semanalmente? Mensalmente você recebe R$ 160, pacote prata R$ 480, pacote ouro R$ 800 por mês. Continua sendo um ótimo negócio? Continua sendo um negócio fantástico. Não é um bônus tão imediato, gente, mas continua recebendo o mesmo tipo de bônus. Ele não mudou, os cálculos não mudaram para esse bônus, então continua sendo um ótimo projeto para investir. Sendo que aqui você tem um produto físico de aceitação de mercado elevada, certo? Então, por exemplo, no meu ponto de vista, nesse sentido aqui de investimento, continua a mesma coisa, sendo que agora a regra mudou e esse bônus é pago mensalmente. Em função disso, outros bônus também passam a ser calculados. No começo, você vai ver ele em escala mensal. Depois você vai ver em escala semanal, porque você vai ter gente o dia inteiro. Tipo, vai ter gente que hoje vence a mensalidade, que amanhã vence a mensalidade, que depois de amanhã vence a mensalidade, e ele recebe. Então, quando ele recebe, aquilo já é calculado, já fica disponível para você. Ok? Todos os bônus serão calculados com base na semana, tá certo? Esse é o único bônus que vai ser calculado com base no mês. Joia? Então, tira aquela ideia de que ficou distante você receber dinheiro. Não, continua ganhos rápidos, imediatos praticamente, ok? Sendo que este bônus aqui é o único bônus que é pago mensalmente.
Eli, e o bônus sobre o comodato das pessoas que estão na minha rede continua sendo calculado semanalmente, sendo que a base de cálculo vai estar pautado no vencimento das mensalidades das pessoas que estão na sua rede. A regra de 60 dias é somente sobre os bônus, sobre este bônus, certo? Exatamente. Os outros são desde o começo. Os outros, como eu falei, né, continuam da mesma forma. Esse dinheiro será pago por 60 dias, porém ele fica disponível para transações internas, tipo cadastro de alguém. Não, Osmar. Este bônus aqui, ele só vai aparecer na sua conta, tipo, com 60 dias certinho, ele aparece lá. Digamos que você seja um pacote ouro, você vai ver lá R$ 800 lá disponível. Aí agora, quando é que você vai ganhar novamente R$ 800? Daqui a 30 dias. Exatamente, vai passar 30 dias, quando fechar novamente 30 dias certinho, mais R$ 800 lá na sua conta virtual. E assim sucessivamente. Ok? A partir do segundo mês, você recebe a cada 30 dias. Quando é feito o cadastro, o pagamento, vou ter de pagar com quantos dias? Geralmente eles estão dando até 12 dias para pagar, né? O boleto está demorando bastante. Você tem aí a opção de pagar o boleto em até 12 dias. Ok? Esse bônus aqui também continua da mesma forma. O bônus de equiparação é aquele bônus que você ganha 2% sobre o bônus de comodato da sua rede até o 6º nível. Ou seja, quanto mais as pessoas estiverem ganhando bônus por ter aparelhos comodatados, por ter inúmeras contas e recebendo lá, tipo, várias vezes R$ 800, você recebe 2% em cima disso, certo? O que é um ganho aí fantástico. Ele continua sendo um bônus fantástico, está do mesmo jeito. Este bônus aqui também, gente, é o bônus residual. Ele mudou o cálculo para pontos, mas ele continua praticamente a mesma coisa, certo? Nós fizemos o cálculo, deu uma dízimazinha, então eu diria que a gente está perdendo tipo 0,1 centavo de dólar em relação ao plano antigo. Portanto, continua a mesma coisa esse daqui, ok? Esse é um ganho que você tem de 6% sobre os pontos gerados sobre a mensalidade de toda a sua rede até o 6º nível. Aí eu vou traduzir isso. Você tem o equivalente a 2% sobre a mensalidade que a pessoa está pagando, certo? Então, você vai receber praticamente o que já estava previsto nessa faixa aí, ok? Uma faixa aí de 76, pelo cálculo que a gente fez, certo? Centavos de dólar. Exatamente. Taxa mensal seria ainda 0,78. 0,78. Você está colocando em reais aqui o valor da mensalidade. Exatamente. Eles arredondaram a mensalidade para R$ 80, ok? Beleza? Eli, boa noite. Se eu fizer upgrade, pago a diferença. Exatamente. Ou o valor real. Você paga a diferença, viu, Antônio? É sempre assim. O upgrade, gente, vai ser sempre a diferença entre o nível que você está e o nível que você quer ascender, certo? Márcio, no começo eu estava calculando dessa forma, mas depois eu vi aqui que é um cálculo baseado nos pontos do programa. Então, acaba saindo praticamente a mesma coisa que estava anteriormente. Não é um bônus sobre, tipo, o fato dele estar calculado baseado nos pontos, a gente não consegue encontrar esse valor de 1,50. Porque o ponto, ele não equivale exatamente ao que a gente pensa quando a gente está fazendo esse cálculo aí. Eu também fui por aí no começo, mas depois eu notei que o cálculo é baseado na quantidade de pontos que a mensalidade gera. Então, o que acontece? Quando você vai realmente fazer um cálculo minucioso, você vê que você vai receber a mesma coisa que você recebia anteriormente, e eu não sei por que eles inventaram essa moda aqui, né? Podia falar dos 2%, eu acho que foi para diferenciar em relação a este bônus aqui,
onde a gente já tem falando de 2% até o sexto nível. Então, para as pessoas conseguirem diferenciar os tipos de bônus, eles fizeram este cálculo baseado nos pontos, mas continua a mesma coisa, certo? Esse bônus residual, o que também é um bônus explosivo, viu, gente? Esse bônus é um bônus muito forte. Eu falava bastante sobre ele aqui. E, tipo, quanto mais mensalidades as pessoas da sua rede estiverem pagando, maior esse bônus. Esse bônus aqui é a mesma coisa também. Ó. Quanto mais contratos as pessoas da sua rede estiver ganhando mais, significa que você vai receber um volume maior nesse bônus. E chega a ser um volume monstruoso mesmo. Então, entenda que esses dois bônus eles só alteraram a forma de mostrar para que a gente conseguisse diferenciar que tem dois bônus aqui. Continuam a mesma coisa. Depois, se vocês quiserem, a gente faz eu tiro um dia de conferência para a gente só fazer cálculos aqui e mostrar com cálculos. Hoje, eu preferi dar uma explicação mais direta para que a gente pudesse entender melhor o novo plano e ver que mudou a forma de fazer. Mas os cálculos, eles calcularam de forma que a gente não tivesse prejuízos, certo? Porque, assim, quando eu vi a primeira instância, quando eu olhei para esse plano, eu me assustei e eu fiquei zangado. Eu confesso. Eu ainda prefiro a outra forma, certo? Porém, por decisão da empresa, em virtude de algumas necessidades, segundo eles, jurídicas, e das associações que eles são inscritos, como a Associação Brasileira de Franchising, eles vão se inscrever na Associação Brasileira de Vendas Direta, a BEVD, e outras aí, entendeu? Para que ela corra, ou seja, ela consiga fazer um negócio onde ela vai sofrer no futuro menos ataques também, não só da população, da própria população brasileira, como também dos órgãos competentes do país, eles reformularam de forma a tornar o sistema mais maleável, ou seja, mais liso, de forma que de forma muito simples eles conseguem explicar qualquer coisa, e inclusive ser mais à prova de especulação, né? A gente conhece Telex Free. Telex Free, por exemplo, está passando muita coisa aí. Ótimo que a Telex Free está passando por tudo, né? Dando um baile. Isso está sendo ótimo para o multinível em geral, viu, gente? Tudo que está acontecendo com o Telex Free, até mesmo o fato dela sofrer essas denúncias e falsas denúncias, e desacato, entendeu, indevidos, e está passando por tudo isso com aplausos, isso fortalece o marketing multinível em geral nacional. Exatamente. Ela está botando muita gente ao chão aí, órgãos que inclusive anteriormente bastava uma especulaçãozinha para eles tirar uma empresa inteira do ar, não conseguiram abalar ainda a Telex Free. Inclusive, o Carlos Costa está juntamente com uma juíza aí, né, informação em primeira mão, para quem está lá na Telex Free também. Entrando com ação contra a própria justiça. Porque eles têm sofrido muita coisa indevida, certo? E eles estão com equipe jurídica violenta, monstruosa, e já tem inclusive, segundo eu soube, apoiando aí o negócio da Telex Free, certo? E eles vão entrar com ação contra o Ministério Público. Enfim, vamos voltar aqui para a questão de Bebom. Isso tudo é ótimo para todo mundo, como eu estava falando. E a Bebom, o que acontece? Ela, recalculando, reformulando a proposta dela, ela se tornou mais invisível, ok? Porque ela tem um negócio diferenciado em relação à Telex Free, que, por exemplo, hoje é explosão nacional e mundial. É uma empresa que paga muito bem, certo? Assim, o que é bom, eu acho que vale a pena a gente falar. Certo? Muitos líderes aqui são de Telex Free também, sabem do que eu estou falando. E, enfim, quem não está lá, aí é uma questão pessoal, perfeito? E Bebom continua sendo um negócio de tão grande escalão quanto a Telex Free. Se você parar para fazer os cálculos direitinho desse negócio, você vai ficar encantado, porque a proposta ela não mudou. E esse aqui é o bônus mais interessante que eu quero falar novamente, que agora ele virou um bônus sem limite. Então, pelo que entendo o cálculo do Bebom, Márcio, está certo. Todo mundo sabe que tem controvérsias nessa história. Acho que deveríamos falar aqui somente do nosso negócio. Com certeza, Júlio. Eu falo isso porque, mesmo hoje, quando as pessoas vão falar de Bebom, por exemplo,
a base que elas utilizam é a base da Telex Free, por incrível que pareça, né? Até quando vai reclamar porque o plano mudou, ela disse que gostava porque era parecido com o Telex Free, por incrível que pareça, né? Se eu perguntar aqui na sala, eu tenho certeza que a maioria da sala aqui disse que sim. Então, porque era um plano fácil de duplicar. Com essa história de pontos, nós complicamos um pouco a história. Então agora você tem um excesso de informação para passar para o novo prospecto. Beleza. Concordo também que aqui nós devemos focar e falar tão somente do nosso negócio. Mas quando se vai fazer comparações ou mesmo alusão para se falar de ataques jurídico ou de mídia, eu acho que a gente não tem outro exemplo no momento no Brasil em relação a marketing multinível. A Telex Free é o grande exemplo disso, certo? Enfim, como eu falei, tudo isso que está acontecendo com ela atinge todos os marketing multinível, é bom para todos os marketing. Esse bônus aqui, que é um bônus de 30% do volume dos pontos gerados em sua equipe menor. Ou seja, a perna que você tem menor é a perna que você tem que dar foco? Não necessariamente, ok? Mas se você pegar esses cálculos aqui, gente, por exemplo, esse cálculo aqui que está exato, pegaram um pacote com 30 mil pontos, fizeram os cálculos, deu 9 mil reais de bônus. Se nós fôssemos fazer um cálculo baseado na matriz antiga, certo? A gente tem a seguinte situação. Não, esse bônus é calculado semanalmente, viu, João? Esse bônus aqui é semanalmente. Tudo que é gerado na semana é calculado e é liberado, disponibilizado bônus. Beleza? É calculado durante a semana inteira. Esse é um bônus semanal. Esse é aquele bônus de pares eterno, lembra? Então vamos nessa. O bônus de terno e o bônus de pares estão aqui. Eu fiz os cálculos e vi um primeiro detalhe. Segundo os meus cálculos, nós estamos ganhando mais, certo? Podem calcular também aí, se eu tiver errado, eu sento com qualquer um aí para a gente discutir e ver, certo? A ideia aqui não é estar certo, é saber o cálculo mais real possível. Segundo os cálculos que eu fiz, nós estamos ganhando mais. E aqui entra outro detalhe que eu vou passar também a respeito desse sistema. Outro grande detalhe importante, gente. Esse bônus aqui de pares eterno, ele era limitado a 768 ciclos. Todo mundo lembra disso, né? Os pares e os ternos. Limitado a 768 ciclos. Sendo que ainda tinha uma coisa, um detalhe importante. Se você estivesse construindo a rede com base em derramamento, pensando só em você, provavelmente sua rede teria muitos buracos, certo? E o que acontece? Quando a rede ela tem muitos buracos, e às vezes cai uma pessoa, por exemplo, um pacote ouro de um lado, e cai um pacote ouro do outro, e não ia gerar bônus nenhum. Todo mundo tem ciência disso aqui, né? Por quê? Porque essas contas precisariam ainda estar alinhadas. Lembram disso? Que tinha que ter um alinhamento. Então não era necessariamente cair uma pessoa do lado, cair uma pessoa do outro, gerou dinheiro. A gente sempre falou dessa forma, mas explicou, certo? Que precisa haver o alinhamento. Ou seja, a depender de onde essas pessoas estão, ela podia cair sem gerar nada, porque sua rede tem um rombo do outro lado. Então, que não tem com quem casar. Se não tem com quem casar, obviamente, não vai gerar bônus nenhum. Todos compreenderam isso aí? Isso é no modelo antigo. Por isso, eu sempre foquei na questão de construir uma rede bem feita. Todos estão me escutando aí, gente? Ninguém confirma nada aqui. Que eu vou pôr bastante ênfase aqui nesse bônus. Então, beleza. Joé. Grande Wellington. Um abraço especial, meu irmão. Então, vamos nessa. Um novo sistema. No novo sistema, gente, tudo que cai na sua perna menor, que sempre foi, né, alvo de maior esforço e de maior construção, é calculado. Ou seja, se cai um pacote prata ali, um pacote bronze, né? Se cai um pacote bronze, gera cálculo, gera número, certo? Gera 600 pontos, por exemplo. Se cai um pacote ouro, não importa se está alinhando com alguém do outro lado ou não, gera 1000 pontos.
Se cai um pacote bronze, eu nem lembro mais essa questão de ponto aí, eu estou meio perdido. Mas vamos supor, gera 800 pontos. Todo mundo que cai na rede gera pontos que são calculados semanalmente. Observe, não precisa do alinhamento. Então isso é um ganho para a rede. Ou seja, pessoas que você precisaria estar alinhada para que você recebesse um bônus deixou de ser. Ou seja, não precisa mais haver o alinhamento. E é o mesmo bônus. De acordo com o cálculo que eu fiz, a gente ainda está ganhando mais aqui do que os pares eternos. Certo? Então o que acontece? E se todo mundo que cai ali, que se mexe na minha perna menor, gera uma pontuação que me gera dinheiro, eu estou no lucro em relação ao novo cálculo. O novo esquema de cálculo deu vantagens para a rede. Aí eu vou mais além ainda. No cálculo antigo, mesmo que você estourasse ali, tipo depois do seu sexto nível, porque isso aqui é em escala infinita, beleza? Depois do seu sexto nível, o sétimo nível explodisse. Dezenas e centenas de milhares de ternos e pares, certo? Quando chegasse o nível de 768 ciclos, a empresa ia travar você e ela só paga até 768 ciclos, que dava, né, na época, $23.000, o equivalente a R$ 46.000. Todo mundo está lembrado disso aí, né? Então, o que acontece? Hoje, não existe mais a regra dos 768 ciclos. Compreendeu? Então, gente, se você constrói uma rede bem construída, eu vou falar isso com muita solidez, gente. Eu me arrepio quando paro para pensar nisso. Porque eu fui realmente buscar o que era que tinha de bom nos novos cálculos, encontrei um monte de detalhes que me animou, me deixou até mais feliz em certo ponto. Apesar de que a forma antiga era mais prática de apresentar o negócio. Mas hoje o sistema gera mais dinheiro e com mais solidez. Em médio e longo prazo, nós estamos falando de fortunas incalculáveis sem nenhum tipo de trava. Porque agora não tem mais a retenção de 768 ciclos. É infinito. Então, abaixo do seu sexto nível, eu vou falar isso porque é onde começa o ganho grosso, viu? É onde você começa a ganhar mundaréu de dinheiro mesmo. Se você tem uma rede bem construída, depois do seu sexto nível, é explosão na sua rede. Você fica rico rápido num negócio como esse. Então, essa é a primeira razão para você ajudar todo mundo da sua equipe a ter 2. E não pensar só em você. Não coloque todas as pessoas ligadas a você se a sua rede está carente de gente. Se você está vendo buraco em sua rede, chega para a pessoa, conversa com ela e diz, vou te ajudar, mas a partir de hoje você tem que se esforçar mais. Vou botar alguém meu aqui e eu juntamente com você, nós vamos botar mais gente nesse negócio, você vai ajudar as pessoas que estão abaixo de você também. Começa a pensar e agir dessa forma. Porque o que acontece? A partir do sexto nível, começa a explosão de duplicação. O seu sistema crescendo 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais por dia. Quando as pessoas começam a receber os primeiros extratos, isso começa a vir à tona, as pessoas não resistirão ao processo da Bebom, não resistirão à proposta. E o que acontece? A partir do seu sexto nível, é a explosão dos dois lados da perna. A perna do derramamento dispara de forma que você não conseguirá pegar ela, ok? E a sua perna menor será uma perna tão poderosa que aqueles níveis que você viu lá para receber aqueles bônus de liderança vai ser rápido. Eu estou falando sério. Certo? Não se preocupe não se hoje você está aí olhando para o seu escritório restrito, tem lá 1.000 pontos no seu escritório, entendeu, virtual. Tem 1.000 pontos, 800 pontos, você, não tenho quase nada, nem comecei ainda. Meu amigo, ótimo se já tem ponto. Se não tiver ponto nenhum, continua olhando para o negócio, nem começou ainda. É exatamente, Eudes. Hoje é 200 pontos. Amanhã, meu amigo, vai ser 400.000 pontos. Eu tenho certeza que um pouco mais à frente, eu vou lembrar disso aqui, e talvez pessoalmente com você, dizer assim, lembra que na conferência você escreveu lá 200 pontos, e eu falei que isso ia virar 200, 300, 400.000 pontos rápido. Então depende da estratégia de negócio. E é um momento para se pensar em estratégia, não pensar só em si. Ok? Vai acontecer com todo mundo. Gente, então esse bônus aqui, tenha certeza, a empresa está pagando mais e agora em escala infinita. Um bônus que estava restrito no esquema passado. Em 46 mil, agora você pode receber 200 mil, 300 mil só nesse bônus.
ou muito mais, certo? Então, a escala de pontos, ela facilitou isso. Aí vem a questão da pontuação aqui. Ali, a questão dos pontos aqui para ser líder, para ser isso, para ser aquilo. Gente, eu tenho uma rede que eu diria forte no sistema, formada por líderes fantásticos. Eu não me importei em botar pessoas abaixo dessas pessoas. Se eu botasse todo mundo ligado a mim, era fatal, que agora na partida, no mínimo eu seria um líder rubi. Olha aqui, porque seria fácil 50 mil pontos se eu botasse todo mundo ligado a mim, ok? Porém, esse não foi o meu foco. E não vai ser nunca. Eu não quero nem saber desses pontos aqui, ó. Eu não vou nem me importar com esses pontos. Tenha certeza, eu não vou me importar com esses pontos aqui. Eu não quero nem saber que precisa de 50 mil pontos ou 500 mil pontos, sei lá, para eu me tornar alguma coisa dentro desse negócio, ok? Eu não quero nem saber que precisa de 50 milhões de pontos. Eu tenho certeza que a partir de um determinado nível, isso aqui vai ser muito simples. Sabe outro grande detalhe desse sistema? O ponto não zera. O camarada pôs muita ênfase nisso na conferência e tem gente que está achando que é besteira. É muita coisa, gente. Quando a gente fala de uma pontuação que não zera, significa que facilmente qualquer pessoa atinge esses níveis. É verdade. Mesmo que você esteja vendo aqui milhões de pontos. São pontos que não zeram. E tudo que você faz gera ponto. Observe. Para só para pensar aí. Certo? Vamos parar para pensar. Toda a sua rede até o 6º nível. Todas as mensalidades gera quanto de ponto? 25 pontos. Isso sobe para você também, certo? Uma quantidade de pontos, porque as pessoas estão pagando mensalidade. Se o camarada ele recebe bônus de comodato, isso gera dinheiro para você, gera pontos também, que sobe para você, mais pontos. Se a pessoa compra vários contratos e paga ali várias mensalidades, gera mais pontos, que também sobem para você. Se você está colocando gente, gera pontos que sobe para você. Se as pessoas que você colocou estão colocando pessoas novas, gera ponto que sobe. Opa! Oi, oi, oi. Estão me ouvindo aí? Vamos nessa. Nem com a renovação, realmente. Então, gente, por exemplo, hoje, o meu formato de trabalho fez com que eu não tenha nem 50 mil pontos ainda, você acredita? Eu tenho uma rede forte, a minha rede está socada de gente, a perna do derramamento então já disparou, está lá embaixo. Essa é a minha rede aqui, ó, para quem entrou no final. Observe que até o 4º nível eu estou extremamente organizado, né? Isso aqui não tem montagem não, viu gente? É a minha rede mesmo, que eu tirei um print e recortei e botei aqui no slide. Aqui no meu 5º nível, que passa logo aqui embaixo, eu devo ter uns 11 buracos só. 11 a 12, ok? E a ideia é o quê? É continuar construindo. 5º nível perfeito, 6º nível perfeito. Enquanto eu puder, eu vou construindo perfeitos níveis. 7º nível, 8º, 10º. A minha meta é conseguir chegar ao 10º nível organizado. O que é, de fato, um grande desafio, entendeu? Porque no 10º nível eu já perdi muito a visualização da rede. Mas sabe como é que eu consigo atingir isso? Se todo mundo aqui, ó, que for a minha rede, estiver comprometido com a mesma meta. Entendeu? De forma fácil. Para mim, aqui, por exemplo, pode ter dezenas de milhares de pessoas aqui, né? Por exemplo, nesse nível aqui, pode ter muita gente. Gente, mas se todo mundo que for a minha rede estiver duplicando o padrão de colocar 2, é 2 botando 2. Então, rapidamente eu atinjo o quê? Eu atinjo um 11º, 2º nível perfeito. Sabe o que isso significa? Receber 2 milhões de reais,
por mês. Eu estou falando sério. 3 milhões. Pode fazer o cálculo e você vai ver. O saque mínimo é R$ 600, Jorge. Ok? Qual a vantagem da qualificação além dos prêmios? Dessa qualificação que você viu aqui, é só os prêmios mesmo, entendeu? E o PIN, porque você recebe um PIN, você é reconhecido. E tem um detalhe também. Ao longo do tempo, a Bebom ela vai lançar um planejamento baseado nos pontos, onde nós vamos estar qualificados para grandes eventos que ela vai promover, ok? Aí, tipo, se você é ali eu vou voltar o slide aqui. Só lembrando aqui, gente, isso aqui é a imagem dos prêmios que a empresa pretende dar, ok? A viagem dos sonhos aqui, a caneta Montblanc, quem nunca viu aí, né? Eu vejo muito essas canetas nos shoppings de Salvador, quando eu estou passeando. Essa caneta é cara. Já é o primeiro benefício, né? Atingiu ali o segundo nível, ganhou uma canetinha para você botar no bolso do seu terno, enfim, da sua camisa aí do Dalina e ficar bonitinho na fita. Tá certo? É uma caneta bonita, ela tem várias cores, preta, vermelha, vinho e o escambau. Tem uma escrita perfeita, essa caneta ela pesa quase 300 gramas, é uma caneta pesada, certo? E já peguei nessa caneta. Então vamos nessa. Informação sobre a caneta. É uma caneta cara. Aí vem depois o que? O Mercedes-Benz. Todo mundo sabe que é um carro de luxo também, sabe? A marca fala por si, não é um carro qualquer. Não trata-se de um carro popular que qualquer um pode ter. Se fosse assim, estaria cheio de Mercedes-Benz espalhado por todo o território nacional. E por que não é? Porque é um carro caro, ok? Premiação que a empresa também pretende dar. O relógio Rolex, todo mundo sabe que Rolex aí, nós vamos ter Rolex desde pé duro aí, eu acho que R$ 10.000 já consegue comprar um Rolex do mais feinho. Hoje em dia já consegue. Tipo 30, 40, 50, R$ 200.000 ou até mesmo US$ 200.000 um Rolex. Existe Rolex até de R$ 1 milhão. E US$ 1 milhão também, exatamente. Então, não dá para dizer exatamente nem de quanto vai ser o relógio que a empresa vai te dar, mas vai ser um Rolex. E lembrando que Rolex ele vai variar aí de 15 mil a milhões de dólares, ok? Não vai precisar postar anúncio. Esqueça postar anúncio. Outro grande detalhe e benefício desse programa. Um programa onde você ganha dinheiro por ter os rastreadores como adaptados, sem se preocupar em ficar postando anúncio todo santo dia. Isso é muita coisa, gente. Uma que vai ser uma Lamborghini. Por quê? Esse carro chega a custar 3 Ferrari. O mais pé duro que você encontra por aí no mercado então, só teremos que indicar pessoas para construir a rede. Exatamente, Jorge. Você não vai precisar se preocupar por exemplo, postar anúncios. Aqui não vai ter mais isso. Todos estão me escutando bem aí, gente? O áudio está saindo? Em relação a Lamborghini e a Ferrari, é lógico que escolho a Lamborghini porque é um carro mais caro e é um carro mais top. Beleza? A Lamborghini chega a custar 3 vezes mais do que a Ferrari. E é um carro que mesmo a Lamborghini mais fuleira, ela é mais cara que a Ferrari. Ok? E é um carro, além de ser muito luxuoso, o motor nem se fala, né? É um carro feito para corrida, né? Preparado para arrancar aí a mais de 300, 400 km por hora.
Então é para fazer o asfalto ferver. Então nós estamos falando de um carro de verdade, de luxo, que é lógico que só entra dentro de um carro desse quem tem bala na agulha. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter essa oportunidade, beleza? Então aqui finalizando a minha palhinha, nós vamos abrir aqui perguntas e respostas. Ainda tem isso aqui, ó. Se você tiver lá na sua rede um monte de diamantes, ou seja, 5 linhas de diamante, 5 diamantes, né, na sua rede. Ele fala 5 linhas, ele fala de 5 diamantes na rede. Você ganha 1% sobre o faturamento da empresa. E se você passa para 10 linhas, você ganha mais 1%, totalizando aí 2% sobre o faturamento líquido da empresa. Isso aqui vai ser muito dinheiro, sabe por quê? Porque vai ter pouca gente nesse nível no começo, certo? Então, os primeiros que chegar lá, meu irmão, vai arrastar uma bolada. Já imaginou que é 2% do faturamento da Bibom em médio e longo prazo? Já deu para sentir aí, né? Então é um bônus estrondoso, que é um bônus muito grande, muito forte, tá certo? Vamos abrir perguntas e respostas para dar alguns esclarecimentos. Se alguém tem alguma dúvida depois dessa apresentação, pode escrever aí. Eu continuo reformulando os slides, gente, para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Provavelmente